coisa boa, hein? Que sol gostoso, né, Solange? Estamos louquinhos já de participação aqui, hein? Tá bombando aqui desde ontem no Facebook. Um beijo no seu coração. Sexta-feira só começando aqui no Falando Nisso. Você sabe que o melhor momento da vida da gente está juntinho de você. Participa pelo Facebook, participa aí de casa, porque hoje a gente vai cuidar da nossa vida e já já vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Mas agora a gente vem com aquela mensagem para a gente refletir um pouquinho nesse comecinho de tarde. A gente teima às vezes em algumas coisas, né? Não insista naquilo que já acabou, porque se Deus colocou um ponto final, acabou. Não tenha mais dúvida, siga em frente, tome aí posse do que Ele reservou do bem para você. Não fique insistindo naquilo que não dá mais certo. Esse é o nosso toque de sexta-feira. Luquinha aqui que vai rolar no programa hoje. Solange, cobrança de bagagens pode ser anulada após pedido do Ministério Público Federal e Roger Abdel Maci foi submetido à perícia para tentar deixar prisão. Participe você aí de casa fazendo a sua pergunta. Anote os nossos contatos e utilize também o aplicativo Você na Band Vale. E rapidinho quero lembrar para você que também no Face tem prêmio para participar, é muito fácil. Você vai curtir e compartilhar essa fotinho e pode ganhar aí uma cesta da Polipet com produtos para o seu bicho de estimação. E no nosso Instagram também, @FalandoNissoBand, tem um kit Dr. VIP para você cuidar muito bem do seu sorriso. Bora conversar bastante? Hoje é dia de papo de sexta. A gente sempre fala nisso aqui, né? Principalmente dia do seu direito. Previsão de aumento de impostos, que foi acenado aí pelo Ministério da Fazenda. Perda de postos de trabalho, Luquinha. Ai, Solange, crise. Parece que é um bombardeio, na verdade, de notícias que realmente assustam. E o que mais será que pode vir pela frente, hein, Sol? Como é que fica a vida do brasileiro em 2017? Feliz Ano Novo, acabou o Carnaval, a gente está começando o ano. E o nosso convidado de hoje vai nos ajudar a entender a situação e encontrar uma saída, porque sempre tem uma saída. Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz em recebê-lo. Paulo Scaff, presidente da Fiesp, muito obrigada. Boa, Solange. Obrigada, Paulo. Com essa agenda corridíssima, né? Obrigado, viu, querido? Beijo na Rose, que está aqui, assessora do Paulo. A gente sabe da sua agenda, da sua Prazer estar correria. aqui, muito obrigado pelo convite, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigada por estar aqui com a gente, orientando e aprendendo aí para a gente traçar um caminho. A primeira pergunta que eu te faço, Paulo Scaff, é em relação à terceirização, uma preocupação que a gente sentiu nas perguntas, que aliás bastante gente já participando, a gente já vai entrar ao vivo com essas pessoas. A terceirização, que está vindo aí a reforma trabalhista, e a terceirização é uma preocupação das pessoas que nos assistem. Por que a terceirização é interessante ou não para os empresários do Brasil? Qual que é a diferença entre a terceirização e manter a pessoa num regime CLT, já que os benefícios vão continuar os mesmos? Ô Sol, você sabe que a gente não deve raciocinar o que é bom ou o que não é bom para empresário, ou para empresa, ou para um setor ou outro, e sim o que é melhor para o país. A terceirização é uma realidade no Brasil há mais que 40 anos. Existem 12 milhões de trabalhadores terceirizados e todos com carteira assinada CLT. Com a os mesmos terceirização direitos. Tem os mesmos direitos, quer dizer, um funcionário que trabalha numa prestadora de serviço, que terceiriza algum tipo de serviço, ele é seletista. Ele tem os mesmos direitos, ele tem 13º, tem férias, tem os mesmos direitos. O que não tem no Brasil é uma regulamentação para os terceirizados. Isso é errado. Se você tem 12 milhões de pessoas que são terceirizadas, não está em discussão se é bom ou é ruim, ou se a gente deve ou não trazer a terceirização para o Brasil. Tem que legalizar. Tem 12 milhões de pessoas já terceirizadas, todas com carteira assinada pela CLT. A terceirização no mundo é uma realidade e você pode interpretar da seguinte forma: terceirização é igual a especialização. Por exemplo, você vai na construção civil, você vai fazer um estudo de solo, uma sondagem, tem empresa especializada. Entendi. Você vai fazer uma estrutura, tem empresa especializada. Instalação elétrica, tem especialização. Enfim, serviços bancários, serviços, empresas de petróleo e gás. Então, a terceirização no mundo inteiro é utilizada atrás da especialização, porque uma empresa, ela não pode ter especialistas em tudo, ela tem que contratar. Então, o que está em discussão, na verdade, é regulamentar alguma coisa que já existe, e eu vou te dar um exemplo. Um funcionário, vamos dizer, dentro de uma fábrica que tenha funcionários regulares e funcionários terceirizados.
Por que razão não se pode usar o mesmo refeitório? Não há regulamentação. Então, muitas vezes, é apartado. Isso é errado. Então, quando você discute a regulamentação da terceirização, você estaria cuidando daqueles que são terceirizados e, repetindo, é seletista. Carteira assinada tem os mesmos direitos daquele que trabalha numa empresa. Ou seja, trabalhar numa empresa que venda, que presta serviços com uma carteira assinada é como trabalhar numa loja ou trabalhar num shopping com carteira assinada com outra finalidade. Ok, tá aí a resposta e tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Lígia, aqui de São José dos Campos. Vamos lá? Olá Sol, olá Lucas, sou a Lígia de São José dos Campos. Quero saber do Paulo Scaff por que hoje os ricos pagam pouco imposto enquanto os mais pobres e a classe média pagam demais. Obrigado, beijo para vocês. Obrigada, Lígia. Antes dele responder, eu vou pedir para o Luquinha espelhar o impostômetro, que até pelo período da manhã já tinha ultrapassado os 420 e poucos bilhões de reais, né? Essa carga tributária que o ministro da Fazenda também acenou aí que pode aumentar para o bolso do brasileiro, Paulo Scaff. Bom, em primeiro lugar, o ministro, e se ele acenar mais uma vez falando em aumento de imposto, eu vou pôr um pato na porta do Ministério da Fazenda. Aquele pato é lindo. Aquele pato é lindo, aquele pato, ele fez essa campanha do Não Vou Pagar o Pato, e evitou que aumentasse os impostos no Brasil. Na verdade, não houve, até o momento, aumento de impostos. A gente está vendo aí na tela lá, 447 bilhões. Até agora, está aumentando, então, se você multiplicar isso por 4... porque nós estamos no primeiro trimestre, né? Tem mais 3 trimestres. Então, na verdade, em primeiro lugar, a sociedade não aceita mais aumento de impostos e não vai permitir, e nós vamos estar muito atentos. O governo ele tem que trabalhar na redução de gastos, na melhor gestão, eliminando desperdícios, eliminando roubalheira. E isso é o caminho para você fazer mais com menos, com o recurso que tem, poder fazer as coisas. E quero te dizer que a campanha do Não Vou Pagar o Pato serviu muito bem, porque o resultado de 1.200.000 pessoas que participaram, nós conseguimos que o governo não só se conscientizasse em não aumentar mais os impostos, como aprovou uma lei em dezembro passado, que é a chamada PEC do teto dos gastos. PEC é projeto de emenda constitucional, limitando os gastos do governo. Ou seja, quer fazer, vai gastar, mas dentro desse limite, como todos nós temos nas nossas vidas, como a dona de casa tem, como as empresas têm, todo mundo tem o seu limite, ou os seus limites. O governo passou a ter com a aprovação dessa lei. Quanto à questão da pergunta em relação a pagamento de ricos e pobres, todo mundo paga muito imposto no Brasil. Está aí o exemplo. Quer dizer, no terceiro mês, 447 bilhões de reais. A arrecadação de impostos no Brasil são 2 trilhões de reais. Todo mundo paga muito imposto. Mas você tem razão. Quando você fala que o pobre paga muito também. Por quê? Aquele que é isento fica parecendo, eu não pago imposto. Paga sim, porque os impostos também estão nos produtos. Quando aumenta em algum tipo de imposto, as empresas, não tem outra alternativa, elas põem nos seus cálculos. Então, quando vai se comprar um supermercado, quando se compra um automóvel, 50% do automóvel é imposto. 50% da gasolina é imposto. Então, na verdade, todo mundo paga imposto. O rico, o pobre, a classe média, todo mundo paga muito imposto. O que a sociedade não quer é pagar mais. Exatamente. E o que a sociedade quer é que os serviços públicos, os serviços de saúde, educação, de segurança, enfim, a infraestrutura, transporte, sejam adequados a essa fortuna, a esse dinheirão que já é pago de impostos pela sociedade brasileira. É muito dinheiro, né, Luquinha? Tá cheio de perguntas aqui sobre aposentadoria, fundo de garantia, bastante coisa, viu? Pois é, já a gente faz então com você aí de casa também, tirando a sua dúvida, conversando. Mas agora a gente para um pouquinho para ficar bem antenado das notícias da redação. E a sexta-feira começou agitada. O saque das contas inativas do FGTS começaram nesta sexta-feira. A Caixa montou um esquema especial para atender quem tem direito a receber esse dinheiro extra. E a gente vai saber os detalhes agora com a nossa repórter Daniela Lopes, ao vivo da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas, Paulo Scaff, também a todos os amigos do Falando Nisso. Pois é, Solange, o atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o país começou mais cedo hoje, às 8 horas da manhã, e já com filas em muitos locais, viu? Tem direito ao saque do FGTS nesse primeiro lote as pessoas nascidas em janeiro ou fevereiro.
Valores até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento da Caixa com a senha do cartão cidadão. Até R$ 3.000 o saque com o cartão cidadão pode ser feito nas lotéricas, além do autoatendimento. Acima de R$ 3.000, o trabalhador deve ir à Caixa. As transferências para qualquer banco podem ser feitas nas agências. É preciso levar um documento de identificação e a carteira de trabalho. Tem direito ao saque quem pediu demissão ou foi mandado embora por justa causa até dezembro de 2015. Para atender esses trabalhadores, mais de 1.800 agências da Caixa Econômica Federal vão funcionar neste sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde. E amanhã, na segunda e na terça, todas as agências da Caixa no país irão abrir 2 horas mais cedo para saques e esclarecimentos sobre as contas inativas. Por segurança, quem tem valores altos a sacar deve optar pela transferência autorizada para qualquer banco. No sábado, o limite de transferência será de quase R$ 5.000, que é o máximo autorizado na transação bancária do DOC. Tem gente que vai ter que esperar até 4 meses para receber o dinheiro. Os lotes foram divididos de acordo com a data de nascimento do trabalhador. É possível tirar dúvidas no site da Caixa Econômica Federal ou por telefone. E o Tribunal Superior Eleitoral convocou para depor no processo contra a chapa Dilma Temer mais um delator da Odebrecht. O depoimento deve acontecer daqui a pouco. Nas investigações da Lava Jato, Fernando Migliaccio aparece como responsável pela abertura de empresas e contas da Odebrecht para o pagamento de propinas no exterior. Ele teria repassado dinheiro para João Santana e Mônica Moura, o casal de marqueteiros do Partido dos Trabalhadores. O depoimento de Migliaccio para o TSE está previsto para a tarde desta sexta-feira. Também vão ser ouvidos pelo ministro Herman Benjamin, relator do processo por abuso de poder político e econômico da chapa Dilma Temer em 2014, a ex-secretária da Odebrecht, Maria Lúcia Tavares, que trabalhou no setor de operações estruturadas da empreiteira, que seria o departamento da propina, e José de Carvalho Filho, que passou pela diretoria de relações institucionais da empresa. Ainda nesta sexta, Herman Benjamin vai colocar frente a frente Marcelo Odebrecht e os ex-diretores Cláudio Melo Filho, Benedito Barbosa da Silva, conhecido como BJ, e Huberto Mascarenhas. A cariação vai ser feita para esclarecer pontos divergentes sobre a atuação do presidente Michel Temer na arrecadação de recursos para a campanha. Aqui em Curitiba, o juiz Sérgio Moro ouviu 2 delatores da empreiteira Chaim, os engenheiros Edson Coutinho e José Antônio Schwarz. O processo apura o pagamento de propina nas obras do Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro. Em delação premiada, o engenheiro Edson Coutinho confirmou ao Ministério Público Federal o pagamento de R$18 milhões para que a construtora W Torre desistisse de disputar a concorrência para as obras do SEMPES. A empresa nega as acusações. E o ministro Henrique Meirelles acabou de dar um depoimento aqui nos sites que estão girando por todo o país, dizendo que nunca viu nada ilegal no governo do Lula. Ele, Luquinha, que foi arrolado como testemunha de defesa do ex-presidente aí no caso do triplex do Guarujá. Conversar com a Dani agora novamente sobre as estradas. Dani, parece que teve acidente na Dutra, é isso? Isso mesmo, viu, Lucas? Agora há pouco houve um acidente na Dutra entre São José e Jacareí, ali perto do bairro Limoeiro, quilômetro 158, na pista expressa sentido São Paulo. Um motociclista perdeu o controle da moto e caiu. Mas viaturas da CCR Nova Dutra foram ao local prestar atendimento. Neste momento, não há faixas interditadas, apenas lentidão de 1 quilômetro no trecho ali do 157 até o 158, sentido São Paulo, por conta desse acidente. Mas de resto, Lucas, neste momento, o tráfego na Via Dutra é normal, aquele tráfego intenso que já é normal para esse horário, principalmente agora nos dias úteis, mas sem nenhum problema ou ocorrência grave registrada na rodovia Presidente Dutra nesta tarde de sexta-feira, viu, Lucas? A mesma coisa na rodovia dos Tamoios. Segundo a concessionária que administra a via, não temos nenhum problema neste momento, só um recadinho, lembrando quem for descer aí para Caraguatatuba pegando a Tamoios no final da tarde, à noite, o trecho de serra ainda não tem iluminação, viu? A iluminação está quebrada desde um acidente com caminhões na Tamoios, então quem estiver por lá vai ter que estar com o farol funcionando muito bem, pois não tem iluminação no trecho de serra da Tamoios, Lucas.
Então a gente estava vendo aqui também, Dani, que a balsa está bem travadinho para você atravessar. O tempo de espera de São Sebastião para Ilhabela são de 2 horas. Gente, Isso 2 horas mesmo, paradinho 2 nesse horas calor. Você imagina, vai ter que ter muita paciência quem estiver indo agora de São Sebastião para Ilhabela. Pois é, obrigado, viu, Dani? Boa tarde para você. Muito calor também para esse final de semana. Aliás, o sol vem com tudo e chuva só para segunda-feira. É o que a gente confirma agora na previsão do tempo. A máxima em Campos do Jordão é de 24 graus. Pequena possibilidade de chuva, não só em Campos como em Lorena, Taubaté e Jacareí. Todas as cidades, máxima de 32 graus. Litoral, sol forte, sem chuva também, viu? Máxima de 33 em Caraguatatuba e em Ilhabela. Final de semana a gente destaca a cidade aqui de São José. Máxima hoje de 32 graus. Pequena possibilidade de chuva. A chuva vem mesmo aí mais forte a possibilidade, segunda-feira e terça-feira, e cai bastante a temperatura. A máxima na terça-feira chega a 27 graus. E cobrança de bagagens nos aeroportos do país pode ser anulada e a gente comenta com vocês daqui a pouquinho. E hoje também aqui no programa tem dicas do quadro Meu Amigo Bicho. Você sabia que os cães podem transmitir doenças pra gente? O que fazer para evitar? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Friends come and go,